Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria podermos mais uma vez falarmos desse tema tão palpitante que é a vida e obra de Chico Xavier. Está iniciando nesse momento pela Rádio Boa Nova o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Agradecemos primeiramente a sua audiência e todas as mensagens que temos recebido, inclusive nos dando encorajamento, força, pessoas que mandam palavras de gratidão. Nós somos muito gratos. Se porventura também tiver alguma coisa que alguém queira fazer, algum comentário de que tenha que melhorar ainda mais, pode ter certeza que com muita humildade nós vamos escutar e vamos ver aonde nós possamos melhorar o nosso programa. Nós vimos em 2 programas anteriores 2 fatos muito interessantes. O primeiro deles é sobre um remédio que o Chico recebe a orientação de sua mãe, que é servir. Ele continua a falar com a sua mãe e ela diz, não, mas tem um outro remédio, que é servir sempre. Depois nós vemos que o Chico também traz uma outra mensagem da sua mãe, que é a água da paz, que ela está dentro da nossa casa, quando nós estivermos irritados, quando tivermos vontade de responder a alguém, vamos encher a boca, permitir que a língua mergulhe na água e quando nós não mais tivermos vontade de responder, vamos engolir essa água. A mãe de Chico denominou como a água da paz. Hoje nós vamos ver um caso também de uma medicação pela fé. Essa história muita gente conhece, mas quem não conhece, vale a pena nós ficarmos atentos, porque é uma irmã que o Chico atendeu num momento muito difícil do Chico, onde a parte financeira era muito complicada. Essa irmã estava com uma tuberculose e naquela época a tuberculose praticamente não tinha cura. Então nós vamos ver o enredo dessa história que é muito interessante e vamos ver também, André, o poder da fé. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra e que responsabilidade participarmos de um programa que tem como finalidade estudar a vida e a obra deste grande homem, deste grande cristão, deste grande brasileiro que é Francisco Cândido Xavier. Uma moça abatida, num acesso de tosse, chegara ao Centro Espírita Luiz Gonzaga com uma receita à mão. Estava tuberculosa. 2 hemopítises já haviam surgido como horrível prenúncio. O doutor indicara remédios. Entretanto, Chico disse a doente, o médico me atendeu e aconselhou-me a usar esta receita por 30 dias, mas não tenho dinheiro. Você poderia arranjar-me uns cobres? O médico respondeu com boa vontade, minha filha, hoje não tenho e meu pagamento no serviço ainda está longe. Então a gente percebe aqui, André, que é realmente a grande dificuldade que nós temos no movimento espírita, principalmente quem trabalha na área assistencial, é nós podermos conjugar o sentido de ajudar a todos. Tem pessoas que vão para pedir para pagar uma conta de luz, uma conta de água, para dar um botijão de gás. Então a gente percebe que nós também, muitas vezes, estamos atados. Temos a sopa para servir, temos uma cesta básica para oferecer, mas às vezes não temos recursos para ajudar a comunidade. Então aqui é um grande problema. Pessoas com receita médica nos procuram. O que fazer? E aqui nós vemos também um fato interessante. Muitas pessoas imaginam assim, o Chico fez o que fez porque recebia tudo fácil. Não é assim, não. O Chico, ele também, principalmente no início da sua mediunidade, do seu trabalho com a espiritualidade, como nós estamos vendo, ele não tinha tanto dinheiro para dar para as pessoas como muitos imaginam. Era tudo contado, regrado. Ele também não podia tirar de casa para dar para os outros, porque a casa dele o pai ganhava pouco.
A sua segunda mãe não podia trabalhar porque tinha que cuidar de muitos filhos. O Chico ganhava pouco. Nós vimos que para eles comprarem uma mesa, eles dividiram em 15 meses pagando um cruzeiro por mês. Então a vida deles no campo financeiro era muito difícil. Os espíritos incentivavam, os espíritos encorajavam, mas os espíritos não botavam dinheiro na casa do Chico. E a gente vê a dificuldade que o Chico tinha para pagar esse um cruzeiro. Ele mesmo cita que foi com muita dificuldade. Que devo fazer? Estou desarvorada. Chico pensou e disse-lhe: você peça a Nossa Mãe Santíssima socorro, e o socorro não lhe faltará. A que hora você deve fazer a medicação? De manhã e à noite, respondeu aquela jovem. Então você corte a receita em 60 pedacinhos. Deixe um copo de água pura na mesa, em sua casa, e no momento de usar o remédio, rogue a proteção de Maria Santíssima, tome um pedacinho da receita com a água abençoada em memória dela, e repetindo isso 2 vezes por dia, no horário determinado, sem dúvida, pela fé, você terá usado a receita. Olha o carinho que o Chico tinha para com esta doente. O Chico não tinha como ajudar financeiramente, mas disse: olha, eu sou uma pessoa que pode ajudar. Você mesmo, tenha fé. E quando dividir esta receita em 60 pedaços, por que 60? Ela tinha que tomar 2 vezes ao dia durante 30 dias. 30 vezes 2, 60. E peça a Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, Mãe de Jesus, que ela há de te atender. O Chico sempre demonstrou um carinho muito grande por Jesus, por Maria. Verdade também que ele é oriundo da Igreja Católica, mas é verdade também que ele trazia isto já consigo, este carinho, esta fé, este acreditar. E ele convidou aquela mulher que estava passando pelas dificuldades das dores físicas para que pudesse ter a fé, o acreditar e pedir com amor, porque ela iria receber o benefício pedido. É verdade. Nós tínhamos ali o chamado Zé Mineiro, André, na região de Uberaba. Era um senhor negro que fazia um trabalho maravilhoso com ervas medicinais. Ele nunca sentou num banco escolar, tinha um apoio espiritual muito grande, tinha uma fé muito grande. E eu me lembro de uma história que uma senhora me contou, que também foi no Zé Mineiro com uma tuberculose, e o Zé Mineiro diz a ela: você vai tomar esse remédio. E passou a ela o nome de uma erva para que ela então fizesse juntamente com o própolis, com o mel da abelha. E ela então falou para o Zé Mineiro: mas eu já tomei isso várias vezes. E ele olhou para ela e falou assim: agora você vai se curar, porque sou eu que estou mandando. E conta que realmente aquela mulher se curou. A gente percebe, André, que essa história, essa outra do Chico, somente uma pessoa de um gabarito espiritual de alta envergadura poderia determinar uma coisa dessa natureza. Porque eles tinham a certeza que não era o papel que ia curar aquela pessoa. Além da sua fé, que os espíritos estariam colocando naquele remédio ou naquela água a substância que aquela irmã necessitaria para a cura. Veja a envergadura moral dessas pessoas para afirmar: eu estou mandando. Você vai fazer isso em nome de Mãe Santíssima. Coloque um copo com água e deixe o copo sobre a mesa. E quando for o horário de tomar o remédio, pega esse pedaço de papel que você cortou a receita em 60 pedaços, tome, faça uma prece, peça a Mãe Santíssima que ela há de te curar. Parece, André, uma coisa bizarra. Muitas pessoas não conseguem ver o alcance de uma mensagem dessa natureza. Porque somente um espírito de uma envergadura altíssima
tem e pode determinar uma condição dessa natureza. Então nós começamos a perceber, André, o quanto uma mensagem dessa realça a figura humilde de Chico Xavier, que ele nunca permitiu que isso subisse à sua cabeça. E, logicamente, nós sabemos de muitas curas. Nós temos relato do próprio Caio Ramaciotti, quando ele nos contou da questão da sua mãe e também de uma cunhada, quando ele foi no Chico. O Chico não estava mais fazendo trabalho de materialização, mas o Chico perguntou se eles tinham lenço e colocaram 2 lenços, um em cada mão do Chico. O Chico fechou os olhos, fez uma prece e entregou a eles o lenço pingando, com uma essência de éter e perfume. Então a gente percebe, André, que o Chico era essa. E dizem que ele passou, a mãe esfregou na região que estava com o problema e o problema foi solucionado. Quantas pessoas foram socorridas, curadas pelas mãos, pela mediunidade de Chico Xavier? Então, André, olha que fato interessante. Sem dúvida. E para brilhantarmos tudo isto, nós lembramos da figura excelsa de Jesus, que é o grande expoente da humanidade, que é o grande médico, médium, amigo de todas as horas, e conta numa passagem bíblica que havia uma mulher que durante 18 anos estava passando pela dificuldade de uma grave hemorragia. Todos os dias sangrava, não tinha o que ser feito, não tinha como... A medicina era muito lenta, e ela ouve de Jesus. E de repente ela caminha, fica sabendo que Jesus passaria por aquela região e vai até Jesus. Só que Jesus, por onde passava, era uma multidão de sofredores, de coxos, de paralíticos, de cegos, de pessoas revoltadas com a vida, de pessoas de bem com a vida. Por onde Jesus passava, tinha todas essas pessoas com ele. E aquela mulher toca em Jesus. E de repente Jesus dá mais alguns passos, para e pergunta a Pedro: Pedro, alguém me tocou. Aí Jesus pergunta: quem foi? Pedro falou: Senhor, olha a multidão que está do nosso lado. Provavelmente todos que estão perto de nós te tocou. Não, Pedro, esta pessoa foi diferente. De mim saiu virtudes. Aí olharam para trás e estava aquela mulher olhando para o céu, agradecendo, porque a hemorragia havia se estancado. Então, com a fé daquela pessoa e com a mediunidade anímica de Jesus, obteve a cura. Olha que interessante. É interessante, André, que vai encerrando a mensagem, né? Passou um mês, essa moça surgiu novamente no centro, voltou ao centro, curada e refeita. Ó, é você? Disse o médium. Sim, Chico, sou eu. Pedi o socorro de Nossa Mãe Santíssima, engoli os pedacinhos do papel da receita e estou perfeitamente boa. Então, minha filha, vamos render graças a Deus. E passaram os dois a oração. Então nós ficamos imaginando essa história, né, André? O Chico deve ter ficado tão comovido e ele deve ter dito: minha irmã, vamos sentar nessa mesa, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer um agradecimento à Mãe Santíssima pela intercessão ao seu Filho Jesus, pelo auxílio que você recebeu. A humildade do Chico, não é? Porque hoje a gente vê as pessoas dizer: eu curo. Eu assisti uma cena, foi em Portugal, uma senhora que ela levantava as mãos, André, para o alto e dizia: as minhas mãos cura. E a gente fica tão preocupado quando a gente vê médiuns desse calibre, dessa natureza. Quem somos nós para curarmos alguém? Se não houver a intercessão de Jesus, o auxílio dos benfeitores espirituais, pouco podemos fazer ou quase nada podemos fazer. Nós estamos passando um momento muito delicado, porque o avanço da tecnologia, todas estas descobertas que estamos tendo, nós estamos fugindo um pouco da simplicidade. E ouvimos uma história como esta e vemos como que na atualidade poucas pessoas têm a fé que esta mulher teve, como poucas pessoas teve a vontade que esta mulher teve. Hoje nós temos visto muitas pessoas chegarem no centro espírita
e já querem logo a cura, já querem logo que os espíritos façam e resolvam os seus problemas, já querem logo que os outros façam a parte que cabe a cada um. E aí nós vemos com o Chico, uma pessoa simples, mas com um cabedal intelectual e espiritual que ainda foge da nossa compreensão, incentivando aquela mulher à fé. O Chico não incentivou, olha, peça nas suas preces, quem sabe você não é atendida. Olha, faça isso. Não, o Chico falou, minha irmã, eu não tenho como te dar dinheiro, porque eu também não tenho nem para mim, nem para os meus, quanto mais para poder dar para você. Mas eu sei de alguém que pode te ajudar. Eu acompanhei um caso em Uberaba, né? Eu cheguei a conhecer essa senhora, e ela deu um depoimento uma vez também na Rede Globo, no Fantástico, quando o Chico não estava bem, está quase no desencarne. Essa senhora nos contou que certa feita os filhos estavam passando fome e não tinha alimento na casa. E foi até o Chico. As cestas básicas já haviam sido entregues, o Chico não tinha mais nada para lhe dar, o dinheiro que o Chico andava no bolso para distribuir já tinha acabado. E o Chico então, ao fuçar o bolso, apareceu uma moeda, talvez até num processo de materialização, que a gente sabe que é muito comum na vida do Chico, e ele pega essa moeda, uma moeda sem nenhum valor naquela época. Uma moeda como hoje, 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, que não dá praticamente para comprar nenhum pãozinho. E o Chico diz a ela, olha minha filha, quando você chegar em casa, você pega aquela lata que você tem o hábito de colocar o arroz, coloque essa moeda dentro, faça uma prece a Jesus e peça a Ele para que não falte alimento na sua casa. E ela contou que ela estava fazendo a prece, daqui a pouco toca, alguém bate a porta, e ao bater a porta alguém pergunta, está precisando de uma cesta básica, minha irmã? Ela diz, fui no Chico hoje, já não tinha mais. E a partir daquele momento, André, ela diz que nunca mais ela teve necessidade de alimento na casa dela. Olha o poder da palavra de Chico Xavier. É interessante, André, nós tivemos 3 histórias seguidas, 3 semanas, contando sobre 3 tipos de remédio. Um remédio que a mãe do Chico dá a ele, que é exatamente a questão de servir e depois servir sempre. A segunda da água fluidificada e agora a medicação pela fé. Mas quando o Chico recebeu aquela mensagem da mãe dele, da água fluidificada, aconteceu um fato interessante. O Chico teve uma vontade muito grande de escrever, estava no centro, como alguém se apoderasse da sua mãe. E o Chico então começa a escrever. E o Chico acaba escrevendo um soneto. E esse soneto dizia assim, meu amigo, se desejas, paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. E o Chico achou aquilo muito interessante, queria saber quem é o espírito comunicante. E depois, num outro papel, o espírito comunicante assinou como Casimiro Cunha. Era um poeta da região de Vassoura e que ele, então, a partir daquele momento, começou a integrar a mediunidade de Chico Xavier, trazendo em sonetos, em poesias, mensagens que pudessem ilustrar o nosso cotidiano. Então foi o primeiro momento de Casimiro Cunha ao lado de Chico Xavier. E foi nessa altura do Chico que começaram a vir os poetas, porque foi ali que o Chico começou a ter contato com eles, e aí daqui a pouco nós vamos ver a vinda de Emmanuel na vida do Chico, e o Emmanuel sendo o regente desta orquestra que tinha Casimiro Cunha, Olavo Bilac, João de Deus, Augusto dos Anjos, Guerra Junqueiro, Alta de Souza, tantos poetas e poetisas que vieram contribuir com o seu verbo fácil, com a sua poesia, com o seu soneto, com o seu poema, falando de matérias espíritas. E aí foi composto o primeiro livro que o Chico psicografou, Parnaso de Além Túmulo, que é de espíritos diversos, poetas brasileiros e portugueses,
publicado pela Federação Espírita Brasileira. Então seria muito interessante se nós tivéssemos a oportunidade de compreender a vinda de cada espírito na vida do Chico. A vinda, as histórias, como é que se deu essa ligação. É verdade, se conta. Logicamente, muita gente acha que Emmanuel estava com o Chico desde os 17 anos. Não é verdade. A presença de Emmanuel se fez de 20 para 21 anos de idade, quando coube a Emmanuel, e nós vamos relatar isso em programas específicos, o compromisso de convidar os poetas portugueses e brasileiros, né, os lusitanos, para compor a sua primeira obra, porque havia uma necessidade e um planejamento, da mesma maneira que o Livro dos Espíritos foi, na sua época, um livro que desafiou a sociedade, as religiões, os cientistas. Nós tivemos no Brasil um livro de poesias e de poetas que revolucionou principalmente a Academia Brasileira de Letras, porque o Chico, na sua mediunidade pura, ele escrevia no estilo daqueles espíritos. Então, Cassimiro Cunha escrevia no seu estilo. Augusto dos Anjos fala, André, os grandes poetas e estudiosos da literatura, que de todos eles, o mais difícil de, vamos dizer, escrever, o estilo é Augusto dos Anjos. Porque Augusto dos Anjos escrevia sempre na primeira pessoa. E é muito difícil você fazer um soneto todo na primeira pessoa. Então nós percebemos que foi uma revolução quando foi publicado. E da mesma maneira do Livro dos Espíritos, que houve depois a segunda edição, nós tivemos o Parnaso de Além Túmulo também com algumas outras edições ampliadas, aonde foram colocadas mais mensagens, foram colocadas mais versos, mais poemas. Então a gente percebe, André, que havia uma necessidade de um impacto. Um jovem, praticamente de 20 para 21 anos de idade, com o 4º ano primário, e o Chico foi acusado de pastiche, que é aqueles que copiam e têm facilidade de copiar, por exemplo, o estilo de algum poeta ou de algum pintor. E realmente os grandes estudiosos, como o próprio presidente da Academia Brasileira de Letras, num determinado momento, o Humberto de Campos, declinou que realmente, se ele aceitar que o Chico fez pastiche, ele daria o lugar dele na Academia Brasileira de Letras para um homem chamado Francisco Cândido Xavier. E é muito importante nós realçarmos também que Emmanuel é um espírito de uma grandeza enorme. Ele foi um dos primeiros escritores da língua portuguesa aqui no Brasil. Ele ajudou na fundação da cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador. Foi um eminente companheiro que tivemos naquelas primeiras horas de descoberta do Brasil, em que os portugueses aqui vieram, encontraram os índios. Então Emmanuel tem um papel no Brasil, tem um papel na vida do Chico, tem um papel no meio espírita de muita grandeza. Temos visto na atualidade que as casas espíritas estão estudando pouco Emmanuel, pouco a literatura de Chico Xavier. Emmanuel, dos espíritos todos que escreveram pelo Chico, era sem dúvida o que tinha maior ascensão espiritual. Era disciplinador, era um espírito muito firme. Por exemplo, aí nós vimos Cassimiro Cunha, mas Guerra Junqueiro, que é um poeta português, ele tinha o hábito de escrever muito falando da Igreja Católica, com muitas críticas, de modo muito ácido. E em determinado momento, Emmanuel, também muito firme, disse: olha, o nosso objetivo, através das mãos
do Chico é de consolarmos, trazermos informações, unirmos, não de separarmos. Se você continuar mantendo o seu estilo muito afiado contra a igreja, infelizmente o Chico não vai mais poder ser o médium que vai receber as suas mensagens. E a partir dali, Guerra Junqueiro saiu da vida mediúnica do Chico porque, não compreendendo a proposta, não se adequou. Então Emmanuel era muito firme, muito disciplinador, muito duro, mas ao mesmo tempo foi um pai espiritual para o Chico, foi um pai espiritual para esses espíritos todos que comunicaram através das mãos do nosso querido Chico. E é interessante, né, que nós estamos vendo aqui uma época antes de Emmanuel, porque nós vamos falar que Emmanuel, nessa época, estava encarnado. Numa encarnação no Brasil, ele reencarnou na região de Belém e ele veio morar no Rio de Janeiro, era um padre da Igreja Católica. Nós estamos falando de uma fase que São Luís Gonzaga pediu ao Chico para trabalhar na caridade, e os primeiros trabalhos do Chico, os primeiros anos, foi com receituário de remédios fitoterápico e homeopático. Nós vamos encerrando esse programa, André, que é o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa rádio Boa Nova. Um beijo no coração dos nossos radiovintes e até o próximo programa. Uma semana de muita paz, de muita luz, de muito amor e até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.